tudo bem? Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal. Nessa aula eu irei resolver a atividade relativa ao primeiro ano do ensino médio regular. Será a atividade da semana 3, volume 2 do Plano de Ensino Tutorado, material oferecido pela Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais. Tranquilo? Para melhor efeito didático, nós dividimos essa aula aí em duas partes. Então agora apresento para vocês a primeira parte. Mas antes de começarmos a resolver as atividades, eu peço para vocês, inscrevam-se no canal, ativem as notificações e se essa aula for útil, deixe aquele like. Beleza, galera? Vamos partir aí para as atividades. No vácuo, uma moeda e uma pena caem igualmente, lado a lado. Ele está afirmando, hein? Seria correto dizer que forças da gravidade iguais atuam sobre a moeda e a pena quando estão no vácuo? Pois bem, eu coloquei aqui para vocês dois corpos de massas diferentes. Dá para perceber, certo, galera? Ó, massa Mzinho e Mzão. Tranquilo? E eu tenho duas forças aqui, ó, em vermelho, atuando sobre esses corpos. Aqui, eu vou tentar fazer aqui uma pegada um pouco mais direta, porque vocês ainda não estudaram dinâmica. Nós não falamos ainda em forças típicas, tá? Então, eu vou tentar ser claro aqui com o que vocês aí têm de informação. Mas qualquer dúvida, deixe lá nos comentários que nós estamos aqui para servi-los, tá bom, galera? Vamos lá, ó. O que seria a força da gravidade? É uma força de atração mútua entre os corpos de massa m. Então, se o corpo tem massa e está imerso no campo gravitacional, eles vão se atrair. Ou seja, é uma força de atração mútua entre corpos de massa m devido à presença de um campo gravitacional. Tranquilo? Agora, como exemplo, nós podemos analisar a força peso, que é considerada uma força gravitacional. É a força de atração gravitacional que a Terra exerce nos corpos, devido ao campo gravitacional terrestre. Pois bem, se você abandona aí, por exemplo, um pincel aí, um lápis em sua mão, esse pincel tende, a cair verticalmente até encontrar o solo terrestre. Tranquilo? Então, a Terra atrai os corpos, ela tem um crush aí, um apego pelos corpos, certo? Isso seria uma força de atração gravitacional. E aí, eu preciso que vocês analisem alguns conceitos aí, ó. O que seria campo gravitacional? Massa dos corpos, que vocês sabem que é a quantidade de matéria. E a força peso, a força gravitacional. Eu quero que vocês entendam o seguinte. Vocês vão ouvir falar aí que peso é igual a massa vezes aceleração gravitacional. Peso é igual a Minas Gerais. Massa vezes gravidade, mg. Mas eu quero escrever isso de outra forma. Eu quero escrever em relação ao campo gravitacional. Quando eu introduzo um corpo de massa m, tá vendo? Um corpinho de massa m, onde existe uma região de campo gravitacional, esse corpo fica sujeito a uma força. Então, qual é a função do campo? Aplicar, produzir, exercer uma força num corpo de massa m. E é isso que ele me pergunta. Se as forças gravitacionais são iguais quando eu tenho corpos de massas diferentes. Eu quero que vocês entendam o seguinte. No sistema internacional, a unidade de força, peso é uma força, seria o Newton. E a unidade de massa, o quilograma. Certo? Vamos ver se vocês me acompanham. Analisando o campo gravitacional terrestre. Nas proximidades da Terra aí, eu vou dizer que a intensidade do campo gravitacional seria 10 newtons por quilograma. Sim, gente, é igual à aceleração gravitacional local, mas são conceitos diferentes. Vou tentar aqui, por esse conceito, explicar essa questão para vocês. Então, o campo gravitacional terrestre é igual a 10 newtons por quilograma. O que eu estou afirmando para vocês? Que a cada 1 quilograma de massa aí, presente no corpo, a Terra o atrai com intensidade de força de 10 newtons, certo? A cada 1 quilograma de massa que o corpo tiver, ele ficará sujeito a uma força de atração gravitacional de 10 newtons.
Ah, Camilo, mas se eu tenho um corpo de 2 kg, a Terra o atrairá com a intensidade de força de 20 newtons. Ah, mas eu tenho um corpo de 50 kg, a Terra puxa e atrai, tem um crush aí de uma intensidade de força de 50 newtons. Está percebendo que quanto maior a massa, maior essa atração da Terra pelo corpo, maior o crush aí da Terra pelo corpo? Então a ideia que eu quero que vocês entendam é desse conceito de campo gravitacional. Está associado com a força exercida sobre um corpo de massa m devido à existência de um campo gravitacional. O campo gravitacional será constante, galera. Logo, se as massas imersas em um campo gravitacional constante são diferentes, esses corpos ficarão sujeitos a forças de atração gravitacional, diferentes. É isso que eu quero mostrar para vocês. O campo gravitacional aqui, da Terra, né, seria 10 newtons por quilograma. Então, se as massas são diferentes, a intensidade de força aí, gravitacional será diferente. Então, a afirmação é falsa, certo? Mas o fato de cair lado a lado, isso é verdade e nós poderemos comentar aí nessa aula, tá bom? Verdade quando se trata do vácuo, né, galera? Tranquilo. Vamos aí para a próxima atividade. Gente, essa atividade talvez fique mais clara quando nós falarmos da atividade 4 aí, Mas eu vou tentar também elucidar essa atividade, fazer uma análise aqui. Vocês, se não compreenderem muito bem, sugiro que vejam a atividade 4 e depois voltem para essa atividade. Ela ficou aí, na minha concepção, deslocada, tá bom? Mas já estou avisando para vocês aí. Uma pessoa salta de um helicóptero que voa alto. Enquanto ela cai, cada vez mais rápido no ar, não é vácuo mais não, tá, galera? Agora eu tenho aqui, o ar como matéria aí. Sua aceleração cresce, decresce ou permanece a mesma? O que é a aceleração? A aceleração está associada com a variação da velocidade no decorrer do tempo, tá bom? Então vamos nos ater a esse conceito com muito cuidado agora, Pois bem, eu tenho uma pessoa aqui, ele salta do helicóptero. Inicialmente, vamos dizer que ele foi abandonado, aí, a velocidade inicial é 0. Qual que é a resultante das forças que atuam sobre ele? Só a força peso, a força gravitacional. Tranquilo? E agora, como que eu analiso a força de resistência do ar? A força de resistência do ar, vou falar mais para frente para vocês também sobre isso aqui especificamente, tá? Ela depende da velocidade que o corpo aí, está percorrendo aí esse meio. Então, quanto maior a velocidade, maior a força de resistência do ar, maior a força que o ar vai imprimir ao movimento desse rapazinho aqui, Então, agora ele está caindo, existe uma força-peso constante. Como a velocidade agora é diferente de 0, é maior que 0, tem uma força de resistência do ar na vertical para cima, contrária aqui ao movimento. Então, o que seria a força resultante nesse corpo aqui? A força resultante, imagina que seria uma única força atuando que substitua o efeito dessas duas conjuntamente. Então, nesse caso, a força resultante é a força-peso na vertical e para baixo, menos a força de resistência do ar, que está na vertical e para cima, opondo-se ao movimento. Então, a força resultante seria o peso menos a força de resistência do ar. Repara que a força resultante diminuiu. Antes era só o peso. Agora é o peso menos alguma coisa. Então, ela diminuiu. Próximo caso. Eu tenho a força-peso aqui para baixo e eu tenho uma nova força de resistência do ar. Por quê? Porque eu tenho uma nova velocidade. Inclusive, a força de resistência do ar aqui aumentou, pois a velocidade aumentou. Como eu analiso a força resultante? Seria o peso menos a força F2, a nova resistência do ar nesse ponto, nessa posição determinada, certo? Reparem vocês que a força de resistência do ar nesse ponto a força resultante nesse ponto diminuiu mais ainda, porque eu tenho uma força-peso que ela é constante. E agora a nova força de resistência do ar é maior, porque a velocidade no ponto 2 é maior do que no ponto 1. No ponto 3, eu tenho uma força-peso e uma força de resistência do ar
na vertical para cima, opondo-se ao movimento. Velocidade no ponto 3 é maior que a velocidade no ponto 2. Foi o que ele me disse, ó. Ele cai cada vez mais rápido, com velocidade cada vez maior. Velocidade em 3 é maior do que em 2, que é maior do que no ponto 1, que é maior no ponto que o corpo foi abandonado. Logo, a força de resistência do ar F3 é maior do que F2, que é maior que F1, que é maior que F. Gente, a força resultante é a força peso menos a força de resistência do ar. Nesse ponto 3 aqui, eu estou falando que a intensidade do peso se iguala com a força de resistência do ar. Só que cuidado, o peso atua na vertical e sentido para baixo. A força de resistência do ar está atuando também na vertical, só que para cima. Como a intensidade é a mesma, elas se anulam. Nesse momento, a resultante das forças é nula, é zero. Isso faz com que o corpo, a partir daqui, antes de abrir um paraquedas, por exemplo, a velocidade se mantenha constante. Ele chegou na velocidade limite. A velocidade foi aumentando, aumentando e aumentando cada vez mais. Só que o que ele me pede aí é em relação à aceleração. A velocidade vai aumentando, ela vai variando. Só que a taxa de variação dessa velocidade é cada vez menor. Se você pegar no mesmo intervalo de tempo, a variação da velocidade vai ficando menor. Ó, a resultante das forças vai diminuindo. Logo, a aceleração, que é a variação da velocidade, ela também diminui. Não confundam. A velocidade vai aumentando, 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 até atingir um limite, quando a resultante das forças for nula. Aqui a velocidade atingiu seu máximo. É quando não há mais variação da velocidade. Se não existe mais a variação da velocidade, nesse momento, certo? A aceleração é nula. Força produz variação de velocidade. Força produz aceleração. Se nesse momento a força é nula, a aceleração é nula e a velocidade vai se manter constante, certo? Agora, o que eu vou dizer para vocês? Ó, como a força resultante diminui, tá vendo que a força resultante está diminuindo? A variação da velocidade por unidade de tempo também diminui. Apesar da velocidade estar aumentando, o quanto ela aumenta no mesmo intervalo de tempo é cada vez menor. Logo, a aceleração tende a zero, a aceleração tende a decrescer, certo? A diminuir. Tranquilo, galera? Agora eu não estou mais trabalhando no vácuo. Eu tenho aí um meio material que opõe ao movimento aí desse rapazinho que saltou aí, né, galera? Ó, saltou sem paraquedas? Não. Vamos analisar agora o momento aí quando a gente abre o paraquedas. Ó, continuando a atividade 2 aí, galera. E o que acontece com sua velocidade ao abrir o paraquedas? Considerando a resistência do ar, né? Tem um rapazinho, ele saltou, agora abriu o paraquedas aí, ó. Tem a força-peso que é constante, né? Agora, gente, a força de resistência do ar, ela vai aumentar. Talvez fique mais claro o porquê desse aumento aqui, ó. Por quê? Porque a velocidade tinha atingido a velocidade limite. Mas essa força de resistência do ar, ela depende de outros fatores que só não a velocidade. Nós vamos analisar numa próxima atividade aí, ó. O que seriam esses outros fatores. Nesse caso aqui, ó, gente, ó, como o aumento do contato superficial, aqui eu tenho um paraquedas e eu tenho uma área superficial aqui, ó, em contato com o ar maior. Devido a esse aumento aí, ó, da área superficial, ao aumento da força de resistência do ar. Então, essa constantezinha aqui, ó, ela está associado ao contato superficial aí, de uma área superficial, né, com o ar. Como existe esse aumento aqui, ó, você já atingiu a velocidade limite, máxima, e esse cara aumentou, logo a força de resistência do ar também irá aumentar. Se a força de resistência do ar aumenta, a partir daqui, quando eu não abrir o paraquedas, a partir do momento que eu abro o paraquedas, a velocidade tende a diminuir até chegar de novo a um valor constante. Tranquilo, galera? Então é isso que acontece, ó. Ao abrir o paraquedas, a força de resistência do ar aumenta, certo?
em sentido oposto aí, ó, ao do vetor velocidade. A velocidade começa a diminuir até atingir um valor constante aí de queda, né? Aí depois ele vai cair em movimento reto com velocidade escalar constante. Movimento retilíneo uniforme. Certo? Nessa ilustração aqui, né, galera? Próxima questão. Atividade 3. Galera, eu estou na dúvida. No exercício que eu recebi, aqui estava assim, ó, um movimento uniforme. Mas eu troquei para movimento uniformemente variado. Eu não sei o material seus como vai estar, tá bom? Mas se tiver movimento uniforme aqui, por gentileza, coloque movimento uniformemente variado. Até porque ele me dá a equação horária aqui, ó, da velocidade de um movimento uniformemente variado. Vamos lá. O movimento uniformemente variado de um corpo é descrito pela equação. Velocidade instantânea, né, velocidade final, é igual a velocidade inicial menos a aceleração vezes o tempo. Aqui está dado os valores. Em que V é a velocidade em metros por segundo e T é o tempo em segundos. Determine a velocidade desse corpo nos instantes. 1, 2, 3 e 4. Isso aqui não são as respostas não, tá? Isso aqui seria a letra A, letra B, letra C e letra D das questões. Da questão, desculpa. Primeiro, vamos lá. Eu vou resolver essa questão aqui, ó, de duas formas. Gostaria que vocês entendessem as duas formas. Vou tentar. Equação horária da velocidade, ó. Velocidade em função do tempo. Tá vendo? Equação horária da velocidade. Então aqui, ó, tem a velocidade instantânea a cada instante, inclusive que ele me pede aqui, ó, em função do tempo aí, do instante. E ele me deu a equação aqui, ó. Ele já colocou ela da forma aqui, onde ele me afirma que a velocidade inicial será 10 metros por segundo. Constante, né, galera? Ó, velocidade inicial lá, 10 metros por segundo. E eu tenho uma aceleração, menos 2 metros por segundo ao quadrado. Nós já trabalhamos esse conceito. O que significa a aceleração? Variação da velocidade no decorrer do tempo. Logo, ele está me dizendo aqui, nesse caso, que a aceleração é igual a menos 2 metros por segundo ao quadrado. A cada 1 segundo, a velocidade está diminuindo de 2 metros por segundo. Beleza, coloquei uma tabelinha, vamos ver aqui uma trajetória, vamos começar a entender isso aqui para tentarmos resolver isso da primeira forma. Ó, velocidade inicial, quando o instante for zero, ele me falou, velocidade 10 metros por segundo. Passou-se 1 segundo, a velocidade diminuiu de 2 metros por segundo. Então, no instante igual a 1 segundo, a velocidade terá que ser 8. A cada 1 segundo, ela tem que diminuir de 2 metros por segundo, certo? Então, no instante igual a 2 segundos, a velocidade valerá 6 metros por segundo. Passou-se mais 1 segundo. Quando o instante era 1 segundo, a velocidade valia 8, desculpa. Agora, o instante, 2 segundos, ela diminuiu de 2 metros por segundo. A velocidade lá vai marcar 6 metros por segundo, tá aqui na animação. Agora, no instante igual a 3 segundos, a velocidade vale 4 metros por segundo. Passou-se mais 1 segundo, entre 2 e 3 segundos, houve a variação de tempo de 1 segundo, haverá variação de velocidade de 2 metros por segundo. Então, no instante igual a 3, a velocidade vale 4 metros por segundo. Ele nem pede isso aqui, ó. Ele não pede o instante 3, tá? No instante igual a 4, a velocidade vale quanto? Ó? 2 metros por segundo. E no instante igual a 5, ela vale 0. Chegou no repouso. A partir daí, ele não pede mais análise. Então, eu já gostaria que vocês observassem a resposta. No instante igual a 1 segundo, velocidade vale 8. No instante igual a 2 segundos, velocidade 6 metros por segundo. No instante igual a 4 segundos, velocidade 2 metros por segundo. No instante igual a 5 segundos, velocidade nula. Eu gosto desse conceito físico, eu tento fazer com que vocês entendam esse conceito físico e isso muito ajuda. Mas como ele nos deu aí a equação horária, eu vou utilizar a equação horária para fazermos de novo aí a atividade. Poderia ter partido só por aqui, mas eu prefiro esse apego teórico aqui, ó, porque quando você entende, fica muito mais fácil compreender os processos físicos. Ó, ele me diz que a velocidade final, instantânea, né? Velocidade instantânea é igual à velocidade inicial, que vale 10, menos 2 vezes o tempo.
Então, no instante igual a 1 segundo, vou chamar de V1 aqui, ó, seria igual a 10 menos 2 vezes instante 1. O que seria isso? 10 menos 2, no instante igual a 1 segundo, velocidade 8 metros por segundo. Está aqui na animação. No instante igual a 2 segundos. Instante agora vale 2, ó. Então, no lugar do tempo aqui, eu vou entrar com o valor 2. Então, o que seria isso? 10 menos 2 vezes 2 seria 10 menos 4. Logo, a velocidade observada quando o instante é igual a 2 segundos, 6 metros por segundo. Vamos lá. Só aplicar o valor do instante, que é o do tempo aqui, ó. 10 seria igual... velocidade quando o instante é igual a 4 segundos seria igual a 10 menos 2 vezes 4. Ou seja, 10 menos 8, a velocidade marcada quando quando o relógio crava 4 segundos, seria 2 metros por segundo. Está aqui na animação. E por último, ó, quando o instante é igual a 5 segundos, como que eu vou usar a equação horária? 10 menos 2 vezes 5. 10 menos 10, chegou no repouso, né? Velocidade nesse instante aqui é nula. Galera, dessas duas formas de resolver a atividade, espero que tenha ficado claro aí e gostaria muito aí que vocês tenham entendido as duas formas, tá bom? Vamos para a próxima atividade, atividade 4 aí, ó. Uma pena e uma bola de boliche são abandonadas. Isso aqui é uma informação importante, ó. Ao mesmo tempo, no mesmo instante e da mesma altura. Outra informação importante. Desprezando a resistência do ar, ou seja, vamos trabalhar no vácuo aqui, ó. Qual chegará primeiro ao solo? Explique, tá? Então, nesse caso aqui, galera, ó, eu gosto dessa figurinha aqui, ó. Eu tenho uma formiguinha e aqui um elefante. E ambos estão à mesma altura aqui do solo. Só que aí eu vou abandoná-los no vácuo. Quem chegará primeiro? Vamos pensar nisso aí, tá? Primeira coisa, eu tenho um movimento vertical, o movimento está na vertical, no vácuo. Não há força dissipativa de resistência do ar. Logo, a aceleração resultante é a própria aceleração gravitacional. Isso aqui, gente, é um caso de queda livre. Aqui, como eu não tenho a força de resistência do ar, nós já falamos isso lá na atividade 2, você só tem a força-peso, a força gravitacional puxando ambos os corpos, de massas diferentes, tá? Então, eu tenho um caso de queda livre. Quando eu tenho essa palavrinha aqui, ó, abandonar, soltar, partir do repouso no movimento vertical no vácuo, eu tenho um caso de queda livre. Ou seja, a velocidade inicial de movimento é nula. Temos um movimento uniformemente variado. Variado por quê? Porque a velocidade escalar está mudando. Nesse caso, ela vai estar até aumentando. Mas a variação da velocidade no decorrer do tempo é constante. Por isso que significa uniformemente, ou seja, a aceleração escalar constante, tá? Se vocês manipularem a equação, vocês vão chegar nessa condição, ó, que a altura aí é igual a aceleração gravitacional vezes o quadrado do tempo de movimento dividido por 2. A altura é igual ao meio de gt ao quadrado. Se eu manipular a equação, eu vou falar que o quadrado do tempo de movimento é igual a 2 vezes a altura aí, ó, que ele foi abandonado, dividido pelo campo gravitacional. Eu quero mostrar para vocês que o tempo de queda é raiz de 2 vezes a altura dividido pelo campo gravitacional. É o seguinte, galera, o tempo de queda desses corpos no vácuo não depende da massa, certo? No vácuo, o tempo de queda não depende da massa dos corpos, mas sim de quem? Da altura do desnível aí que foi abandonado e do campo gravitacional local. Os corpos lá, a pena e a bola de boliche ou a formiguinha e o elefante, foram abandonados do mesmo local, estão no mesmo campo gravitacional. E ele afirma para mim que da mesma altura. Logo, o tempo de queda aí será o mesmo. Tranquilo, galera? Então, cuidado com isso, ó. Mesmo que as massas sejam diferentes, como eu não tenho oposição aí ao movimento devido à falta de matéria, certo? Eu estou no vácuo, o tempo de queda para esse caso aqui será o mesmo, porque foram abandonados de mesma altura no mesmo local, certo? Mesmo tempo de queda para ambos os corpos. Tranquilo. Agora, ele me pede aqui, ó, ao final, para
E se considerarmos a resistência do ar, quais fatores influenciariam no tempo de queda? Agora eu tenho matéria, agora eu tenho ar. Vamos devagar aqui, vamos tentar entender aí, tá? Aí eu sugiro que, se vocês entenderem isso aqui, volte lá na questão 2 e refaça, tá? Gente, lembra que eu falei para vocês que a força de resistência do ar ela é igual a uma constante vezes o quadrado da velocidade instantânea? Pois bem, do que depende também essa força de resistência do ar, além da velocidade? Da densidade do ar. Esse é um fator. Como assim? Gente, se vocês viajarem aí e forem para regiões de elevada altitude, vocês podem até ter dificuldade para respirar, porque lá o ar é mais rarefeito, é menos denso. Para um mesmo volume, um mesmo local ocupado, né, você terá menor quantidade em matéria, menor quantidade de ar. Por que a dificuldade de respirar? Porque você terá menos oxigênio. Você pode observar que os times de futebol, quando eles vão jogar em elevadas altitudes, primeiro, os jogadores tendem a passar mal muitas vezes devido à dificuldade em respirar. Segundo, quando o jogador aplica uma força lá, chuta a bola, ele aplica uma força na bola, essa bola tende a ter uma maior velocidade final em comparação com o nível do mar, certo? Elevadas altitudes. Em comparado ali com o nível do mar, a velocidade final da bola seria maior. Por quê? Porque não existe, porque a quantidade de matéria ali é menor para reter o movimento da bola. Então, a densidade do ar, ela influencia na força de resistência do ar. Regiões rarefeitas apresentam menor força de resistência do ar ao movimento dos corpos. Segundo fator, forma do corpo. Quando o paraquedas cair lá na questão 2, repara que essa forma côncava aqui, ó, ela fez com que a resistência do ar aumentasse. Então, a forma do corpo, a área frontal em contato com o ar, ela influencia na força de resistência do ar. Às vezes façam uma brincadeira aí, ó, que deve ter muito cuidado mesmo, sugiro até que não façam, é que você está de carro, se você colocar a mão para fora do veículo, dessa forma, com essa área frontal, aí ó, você perceberá um golpe do ar maior. Logo, existe maior quantidade de matéria frente à sua mão, dificultando o movimento da sua mão. Se você vira assim, ó, você não percebe tanto essa força de resistência do ar tentando jogar sua mão para trás. Por quê? Como essa área aqui é maior, maior será a força de resistência do ar, opondo-se ao movimento da sua mão. Como essa área de contato aqui ó, é menor, menor será essa resistência do ar aí, opondo-se ao movimento da sua mão. Certo? Um outro fator aí é o fator aerodinâmico, galera. Vocês percebem que carros aí, por exemplo, aviões, eles são construídos de forma abaulada, arredondada. Para quê? Para não sofrer tanto com a resistência do ar, certo? Quanto maior for a concavidade, quanto mais quadrado aí for a região, certo? Que tem que percorrer, que tem que escoar aí no ar aí na matéria, maior é a resistência do ar. Por que então você constrói carros abaulados? Um dos fatores é o consumo de combustível, né? Se esse carro for muito quadrado aí, maior será a resistência do ar, mais difícil será se movimentar, maior será a quantidade de combustível e de energia necessária para o motor funcionar aí, vencendo essa resistência do ar, né? Tranquilo? Então aí, a gota de chuva, gente, é a forma, eles falam que é a forma perfeita aí, ó, é a melhor forma geométrica, a melhor aerodinâmica para se vencer a resistência do ar. O ar chega aqui, ó, e flui lateralmente, produzindo uma força aqui, ó, menor possível. A natureza ensina, galera, então a gota de chuva é a melhor forma. Por isso que você tende a construir aí, ó, por projetos aí, maquinários abaulados, né? Então essas são aí, ó, as 3 situações em que eu posso falar além da velocidade para vocês aí sobre, vou até voltar lá. Essas são as 3 características aí, ó, densidade, forma do corpo e a aerodinâmica do corpo. São aí as 3 influências aí da força de resistência do ar, além da própria velocidade. Beleza, galera? Galera, terminamos essa primeira parte aqui. Espero que seja útil para vocês, tá bom? Nos sigam aí nos nossos canais e espero vocês na segunda parte da solução dessas atividades. Galera, até mais. Agradeço a atenção.